Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 5, Barbalha 0 pelo Campeonato Cearense 2025. Para a coletiva pós-jogo do treinador Léo Condé. Boa noite, professor. A gente inicia as perguntas com o repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Ok, boa noite, Léo Condé, boa noite a todos. Léo, hoje o Ceará mostrou, diferentemente dos outros jogos, assim, um segundo tempo muito forte, né? Assim, um segundo tempo que teve mudanças. Mas eu queria te perguntar o seguinte: 25 atletas, o próximo disso, você utilizou nesses 5 jogos, contando com o jogo lá da Copa do Nordeste. Você teria hoje um time base, ou pelo menos aquele time que você tem ideia que vai ter um maior número de jogadores como time base, assim, um número percentual, já que você não quer citar jogadores que são titulares, isso, aquilo, outro, para evitar qualquer tipo de coisa, mas você teria assim, um percentual de quanto você já tem garantido como um jogador que pode ser titular nos próximos jogos, assim, que você pode usar como jogador que vai atuar na Copa do Nordeste, no Cearense, porque virão jogos mais difíceis agora, né? Bom, boa noite a todos. Realmente conseguimos fazer um jogo forte, né, durante toda a partida. Primeiro tempo um pouco de dificuldade para sair da forte marcação do adversário, praticamente marcando de forma individual a nossa equipe, mas mesmo assim construímos ali umas 2, 3 boas possibilidades de gols. No intervalo a gente fez algumas correções ali de movimentações, como ele estava marcando individual, a gente passou adiantamos um pouco o Sobral, né, e para pesar ali a última linha deles, e também trabalhamos com o Mugni um pouco mais aberto para criar espaço no meio para o Ailon jogar. E o Ailon foi peça fundamental no segundo tempo ali, não só pelos gols, mas principalmente pelas movimentações que ele criou ali, e a seriedade da equipe também. E é natural, com o andamento dos jogos, dos treinamentos, a gente melhorar também o nosso condicionamento físico, né? Eu acho que a nossa equipe conseguiu suportar melhor, né? Diferente das partidas anteriores, a dinâmica do jogo. Então, acho que isso foram fatores assim, importantes para a gente conseguir fazer um segundo tempo forte. Em relação ao elenco, nesse início é natural, não só o Ceará, como várias equipes, vai ter que rodar algumas peças, até para a gente não correr o risco de perder atleta por lesão, principalmente lesão muscular. Quando a lesão é trauma ou uma torção, alguma coisa assim, você não tem controle. Mas a lesão muscular, a gente, de uma certa forma, se a gente controlar bem, né, uma boa recuperação, girar o elenco, a gente consegue controlar sim. Em relação à base da equipe, com certeza eu já tenho uma base em mente. Se você pegar os atletas que atuaram mais e montar o quebra-cabeça, vai ver que tem 70%, 80% da equipe mais ou menos definida. É claro que em algumas posições tem 2 atletas assim num bom nível de atuação, que talvez a gente tenha que tomar a decisão. Talvez tenha aspecto tático também, o que vai pedir de um jogo para outro, né? Para quarta-feira, jogo da Copa do Nordeste, a gente vai ter que avaliar como que os atletas vão se apresentar, né? A gente, querendo ou não, tem um jogo importante no sábado, né? Que é o clássico, e a gente vai fazer a projeção jogo a jogo, como a gente vem fazendo desde o início. Boa noite, Condé, Raíza Martins, do Globo Esporte. Já pulando mais para o final do jogo, mas ali na entrada do Fernando Miguel, né? Você vinha falando nas últimas coletivas, queria dar oportunidade para outros goleiros. Bruno Ferreira já foi a novidade para hoje, mas geralmente não se muda o goleiro, né? Pelo menos não é comum no decorrer da partida. Eu vi ali você conversando com ele para fazer o básico, fazer o simples nesse primeiro momento. Queria que você falasse como foi que foi pensado isso, essa oportunidade aí do Fernando Miguel para ganhar minutos mirando essa semana difícil? Assim, na verdade, a gente tem a pretensão de, nesse início, ir rodando o elenco. Eu falei que os goleiros, talvez no momento certo, no momento oportuno, o Bruno teria a sua oportunidade também, assim como o Fernando Miguel, que vem trabalhando bem. O jogo naquele momento estava controlado, né? Então a gente entendeu que era o momento de dar uma oportunidade para ele, até pela liderança que ele exerce dentro do elenco, né? Hoje é um dia especial para ele também, aniversário dele. Então, ficou muito tempo fora, né? Uma lesão grave que ele teve o ano passado, e pela representatividade dele dentro do elenco, não só, né, pela questão do jogo
já está resolvido, mas a gente sabe que ele tem capacidade, né? No dia a dia ele está mostrando, né? De também, se a gente fizer a escolha por ele em algum momento, ele está pronto e preparado para jogar muito mais do que 10 minutos. Boa noite, Léo. Paulo Edson, TV Cidade, camisa 8. Você falou há pouco, né, na sua primeira resposta, sobre essa semana agora que vem. No meio tem a Copa do Nordeste e, na sequência, o primeiro Clássico Rei do ano, jogo que vai marcar a abertura da Arena Castelão. É aquela partida que vale mais do que 3 pontos. Ambos os times já estão classificados para a semifinal, né? Mas em que ponto pesa esse jogo diante do Fortaleza, o primeiro do ano, os 2 times aí que têm uma rivalidade histórica? Nós vamos tratar o jogo da forma que tem que ser tratado, né? Um jogo que mexe com o torcedor, a gente sabe a representatividade do clássico. Eu venho do Vitória, o ano passado a gente fez 5 Bavia, a gente sabe o quanto que mexe com a cidade, e aqui o Clássico Rei também a gente sabe o peso que tem. Então nós vamos tratar com a seriedade que tem que ser tratado o clássico. É claro que a gente tem que ter alguns cuidados também, né? A gente não vai perder de vista a Copa do Nordeste, até porque a gente espera recuperar. É claro que a gente entende que todos os jogadores estão preparados para jogar. Então vamos passo a passo, primeiro recuperar os atletas, pensar nesse jogo de quarta-feira da Copa do Nordeste e tentar chegar bem inteiro para essa partida de sábado, mesmo com as 2 equipes classificadas, né? A gente sabe que todos querem vencer esse tipo de partida. Professor, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão, parabéns pela vitória, mais uma, né? E essa classificação já de forma adiantada na próxima fase. Mas na coletiva passada, no outro jogo, eu perguntava para você sobre a evolução da tua equipe, né? Porque de repente, quem não assistiu o jogo, a 1-0 não disse muito o que foi a partida, né? Diferente de hoje, né? O time criou bastante naquele jogo, hoje também criou bastante e conseguiu converter. Eu queria que você falasse mais uma vez sobre essa evolução. Eu concordo com você, realmente a última partida foi uma partida bem consistente, né? Talvez faltou a gente ter conseguido fazer mais gols, mas já foi um jogo bem consistente, a gente conseguiu compactar bem a equipe, marcamos um pouco alto, que é dentro da nossa proposta de jogo. Tivemos muitas entradas no último terço do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Também tivemos boas transições, tanto transição defensiva quanto ofensiva, então acho que está no caminho. É claro que eu tenho repetido isso sempre, a gente está com uma equipe renovada, está em construção, ainda tem muita coisa para ser trabalhada e com pouco tempo, né, de treinamento. Mas a gente fica feliz que mesmo com os trabalhos que a gente vem fazendo pouco tempo no campo, algumas questões visuais de vídeo que a gente passa para os jogadores também, eles estão com muita boa vontade para tentar executar. Boa noite, Léo. Danilo Queiroz, futebolês. Sempre legal falar com você. Léo, Copa do Nordeste a partir daqui, quer dizer, tem cearense junto, né? Mas o próximo jogo é pela Copa do Nordeste. Queria que você falasse sobre esse jogo, o quanto ele é importante e a questão de qual a pretensão na Copa do Nordeste. Se ela estreou com derrota e, obviamente, vai precisar dos pontos em casa para se classificar. Queria que você falasse panoramicamente sobre a Copa do Nordeste e um pouquinho desse jogo contra o CSA. O CSA é um adversário que vem uma boa sequência de resultados desde a temporada passada. Eu acho que eles estão mais de 13, 14 jogos sem derrota. Vem fazendo um bom campeonato estadual, venceu o clássico, né, contra o CRB. Então a gente conhece alguns jogadores lá, sabe que é uma equipe bem organizada, estreou com vitória também na Copa do Nordeste e a gente espera recuperar na quarta-feira. E qualquer jogador que veste a camisa do Ceará tem que estar preparado, né? Então a gente sempre fala, todos estejam preparados, que a oportunidade em algum momento vai aparecer, vamos definir qual equipe que a gente vai mandar a campo na quarta-feira, mas qualquer jogador que a gente escolher, a gente sabe que vai tentar fazer o melhor e a gente espera sim fazer um bom jogo, uma partida estruturada para a gente conseguir se recuperar dentro da competição. Boa noite, Léo Condé, aqui é o Alisson para o canal Mutley Alvinegro e o canal Del Luiz.
Léo Condé, é o seguinte, quando tivemos aquele treino aberto de apresentação do elenco, eu me lembro que o time de baixo, né, o time sem colete, jogava com 5 defensores. E, coincidentemente, desses 5 jogos, 3 jogaram com 5 defensores e você encontrou muita dificuldade de furar essa defesa. Jogou contra o Náutico com 4 zagueiros e agora um time que joga com linha de 4 defensores também. E nós temos no ataque muitos jogadores com falta de entrosamento. O quanto prejudica esses times que vêm muito fechados para enfrentar o Ceará, respeitando a instituição, a camisa, um time de primeira divisão, e qual é a facilidade que foi encontrada ou construída nesse jogo de hoje? Eu acho que assim, realmente a maneira que o adversário se porta influencia também nas nossas dinâmicas de jogo, né? Então, como você citou, a gente pegou algumas equipes marcando de uma maneira mais baixa, a gente com pouco, ainda com os movimentos ainda não sincronizados da maneira que a gente deseja que a equipe esteja, né? E a gente teve sim um pouco de dificuldade, ganhamos alguns jogos em lances de jogadas individuais, de bola parada, mas nas 2 últimas partidas, mesmo o adversário jogando com linha de 5, a gente conseguiu criar um número bom de finalizações, de entrada no último terço do adversário. E hoje mais ainda. Hoje a gente pegou uma equipe que exerceu uma maneira diferente de marcar, né? Marcou praticamente individual o campo inteiro, tentou pressionar a nossa saída de bola e a gente teve um pouco de dificuldade no início. Mas no intervalo a gente fez a correção, né? Fizemos com que já atraísse eles para o lado do campo, para o nosso campo, para a gente explorar as costas da defesa deles. E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira positiva. Eu acho que são situações que a gente tem que ir se adaptando aos jogos, aos adversários, né? Não fugindo da nossa essência, não fugindo do nosso modelo de jogo, mas são adaptações que a gente tem que ir fazendo de jogo a jogo. Léo, boa noite. Luiz Eduardo, TV Editora Dinâmica. Léo, você falou bem, uma equipe que está renovada nesse ano, uma equipe em construção, mas a equipe do Ceará, jogo a jogo, percebe-se um crescimento da equipe no conjunto, no todo. O Ceará chega para você em um momento de crescente primordial para o seu trabalho, já que você, a partir de agora, vai ter uma sequência muito difícil, tanto na Copa do Nordeste como no Campeonato Cearense? Sem dúvida, momento decisivo, né, da Copa do Nordeste, a gente espera recuperar, temos o jogo na quarta, depois no pós-clássico também, na terça-feira, tem o jogo aqui contra o Confiança. O clássico, né, não precisa nem a gente falar, todo jogo ele tem uma importância muito grande. É claro que a gente ainda tem, como eu tenho falado, a gente tem margem para crescer, tem bastante coisa para evoluir, a gente ainda tem algumas dificuldades ainda, mas a gente sabe que com a boa vontade de todos a gente vai chegar onde que a gente quer, ainda principalmente pensando na temporada como um todo, né, no Campeonato Brasileiro, que já começa final de março, né, e início de abril. É um momento que a gente traça como alvo que a gente tem que chegar no ápice nosso, físico, técnico, tático. Vamos passar por algumas dificuldades e por algumas provações agora, né? Temos competições importantes, mas a gente espera passar essas dificuldades conseguindo bons resultados. Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e do Jogada do Diário do Nordeste. Hoje, mais uma vez, a gente viu o Guilherme entrando em campo, um atleta que é da base do Ceará, tendo oportunidade na equipe principal, e vocês conseguiram ver este talento, né? Já na base do Ceará, jogou a Copinha e agora no time profissional. Como é que, na sua avaliação, um treinador que passou muito tempo na base e tendo esse atleta chegando agora no time profissional, como que vai ser o trabalho com ele, questão de pressão, até porque ele fez gol hoje, e em relação ao Alejandro Martínez, mais um atacante que chega, essas duas peças hoje no elenco do Vozão. E até para explicar para o torcedor, o Guilherme é um centroavante, é ponta, quais as funções que ele pode fazer com a camisa do Ceará? Bom, até um companheiro seu, não me lembro quando foi, um pós-jogo, perguntou a questão do aproveitamento dos atletas da base. O que eu falei, tudo tem seu tempo, a gente tem que ter cuidado para lançar os jogadores, né? Eu já vi muitos atletas de base serem queimados, sendo lançados em hora errada. Então a gente está procurando dar essa oportunidade para o Guilherme, muito em cima daquilo que ele vem apresentando nos treinamentos, né? É claro que a Copinha foi importante, ele se destacou, e a gente
junto com a direção de futebol, a gente fez a opção de puxar alguns atletas, não só o Guilherme, como também o Gabriel, o Zé Neto, né, entre outros. Então a gente puxou 5 atletas da base, e aí no dia a dia a gente vai observando aqueles que estão se destacando mais, naturalmente a oportunidade deles vai surgindo de uma maneira mais rápida. Então no último jogo ele entrou pelo lado do campo, entrou bem. Hoje eu pedi para ele alternar com o Ailon ali, tanto hora aberto pela direita, hora trabalhando pelo centro do campo. A questão da posição dele específica, nós vamos achar onde que ele se sente melhor, onde ele produz mais, mas de fato é um atacante muito interessante, com muito potencial, e espero que ele possa se firmar aí no elenco principal do Ceará. O Alejandro, um jogador assim, que foi monitorado pelo nosso departamento de análise, passado para o departamento de futebol, nos agradou muito, atacante de lado, de campo, canhoto, tem o drible 1 contra 1, né? Característica do Fernandinho, só que atua mais do lado oposto, pé trocado. Eu acho que é um jogador com uma característica que a gente gostaria de ter no elenco, esse jogador de furar a linha de defesa adversária, principalmente quando o adversário está com a marcação mais baixa. Léo Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. Eu queria te perguntar sobre o jogo de hoje em si. Teve alguns pontos que eu queria destacar com você, sobre o Marlon, que era um jogador que vinha sendo criticado por alguns erros do começo de temporada. O Ailon não fazia nenhum gol desde o começo da temporada. Foram jogadores que participaram de um desses gols. Aos poucos, esses jogos também vão servindo para dar um pouco de confiança e de dar aquele elo de ligação, aquela liga para essa sequência de temporada, né? Sem dúvida. Assim, início de temporada, às vezes tem atleta que consegue adquirir a sua melhor condição física e técnica mais rápido, outros demoram um pouco mais. O Marlon, como eu já falei, é um jogador assim que jogou 5 Série A seguida, né, pelo Cuiabá, sendo capitão da equipe, já jogou no Corinthians. Então, assim, a gente sabe, são características diferentes os nossos zagueiros, e a gente acredita muito que é um jogador que vai nos ajudar bastante ao longo da temporada. O Ailon já provou seu potencial na temporada passada, tivemos o melhor ataque da competição, ele, Pulga e Saulo. Não começou bem a temporada, mas é um jogador assim, que tem muita qualidade técnica. A gente espera que, né, com os 2 gols hoje, não só pelos gols, mas ele já vinha tendo uma boa atuação dentro da partida, que ele possa adquirir confiança e ser um jogador útil para a gente também nas competições. Léo, boa noite. Renato Manso, da TV Jangadeiro, Sistema Jangadeiro. A pergunta é o seguinte: quando você chegou ano passado, o seu desafio era encontrar um time já pronto, já formado, e com poucas mudanças tentar reorganizar o time para o restante da temporada, e você conseguiu êxito nisso, né? O acesso é a prova disso. Esse ano é um contexto diferente, porque você começa a temporada, os jogadores chegam com você no comando, passando pela sua avaliação, e são 5 jogos, é pouco, mas também já há talvez a possibilidade de fazer um diagnóstico daquilo que você projeta mais para frente. A pergunta é: esses 5 jogos te deixam otimista em relação ao futuro, do que você pretende para esse time? O encaixe do jogo, a gente percebe que à medida que os jogos vão passando, isso vai acontecendo. O Ceará, por exemplo, só jogou mal contra o Náutico, pelo menos na minha avaliação. Então, assim, eu queria ouvir de você esse diagnóstico de 5 jogos. Como eu disse, eu sei que é pouco, mas também já dá para a gente fazer uma espécie de análise em relação a esse começo de temporada. Eu acho que está nítido, assim, que a gente está sim, tendo uma evolução, né? A gente pegar os primeiros jogos, a gente conseguiu fazer um primeiro tempo bom, mas depois caiu o aspecto físico. Realmente, contra o Náutico, a equipe sentiu muito já as 2 primeiras partidas. Pegamos um adversário também bem treinado, já treinando há quase 2 meses seguido, tanto que vem fazendo um bom campeonato estadual lá em Pernambuco também. Mas a gente tem a percepção eu acho que está nítido para todos, no sentido de evolução individual e coletiva. Agora, onde a gente precisa chegar, até pensando lá na frente, Campeonato Brasileiro, né, Copa do Brasil, a gente sabe que a gente precisa, em vários aspectos, ter um crescimento, e é em cima disso que a gente vai trabalhar
Individualmente, a gente vai observando alguns jogadores já conseguindo melhorar e vamos continuar nessa busca aí no aspecto coletivo também, para que a gente tenha uma equipe assim, consistente, tanto na fase defensiva quanto na fase defensiva, com boas transições, bola parada que decide muito o jogo, tanto ofensiva quanto defensiva. Hoje a gente quase sofreu um gol de bola parada no final do jogo, incomoda, mas que dali é repetição, é treinamento, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite.